E aí pessoal, tudo bem? Você conhece essa ferramenta? É a caneta de polaridade. Você provavelmente tem uma aí na sua oficina. Será que a gente pode utilizar a caneta de polaridade para medir a Redcam? Será que isso é possível? Bem, no vídeo de hoje a gente vai responder essa dúvida. Essa caneta de polaridade, ela é muito popular entre os reparadores. Será que a gente consegue utilizá-la mesmo para testar a Redcam? A resposta é que sim, a gente pode. Porém, nós não conseguimos fazer um diagnóstico preciso utilizando ela. Bem, mas aí surge a dúvida. Como é que a gente consegue testar a Redcam utilizando essa caneta se não dá para fazer um diagnóstico preciso? A resposta é que nós podemos fazer uma parte desse diagnóstico. Por exemplo, a Redcam, ela tem pacotes de informações. Para levar esses pacotes de informações, é necessário que a gente tenha tensão elétrica em high e low, que são as duas linhas da Redcam. Com a caneta de polaridade, é possível a gente saber se tem tensão elétrica nessa linha. Então, quando a gente coloca o terminal da caneta de polaridade ali na Redcam, em high e low, a gente consegue detectar através da luz vermelha que tem uma tensão elétrica. Essa caneta de polaridade, ela também é utilizada para fazer esse diagnóstico, mas ela é muito melhor para poder fazer esse teste. Por que ela é melhor? O que ela tem de diferente dessa outra caneta? A diferença é que essa daqui, ela só nos mostra através de um LED que tem uma tensão. Aqui, nós podemos enxergar no visor dessa caneta de polaridade qual é a tensão que nós temos nessa rede. Já melhora em muito o nosso diagnóstico. Mas, para nos auxiliar no trabalho dessa caneta de polaridade, a tensão que a gente consegue enxergar com ela, nós temos um outro equipamento que confirma ainda melhor os pacotes dessa Redcam. É esse equipamento aqui, é o osciloscópio. Então, essas duas ferramentas, elas podem sim nos auxiliar em fazer um bom diagnóstico na Redcam. Então vamos ver como é que a gente pode utilizar essas duas ferramentas para poder diagnosticar a Redcam. Então nós vamos começar a fazer a medição com a caneta de polaridade, com as duas, e depois nós vamos medir com o osciloscópio. Para a gente poder fazer esse teste, a gente pode pegar tanto no módulo de injeção ou em algum ponto onde temos a Redcam. Aqui a gente vai medir na tomada de diagnóstico. Talvez no seu dia a dia você vai utilizar essa tomada de diagnóstico que fica localizada no veículo para medir no ponto mais fácil, para você fazer um diagnóstico bem mais rápido. Então é aqui que nós vamos mostrar para você como fazer essa medição. Para isso nós vamos utilizar a caneta de polaridade e nós vamos ligar primeiramente o contato da chave para a gente poder começar a encontrar essa comunicação na Redcam. Então vamos ligar o contato da chave. Muito bem, nós já ligamos, com certeza agora já tem comunicação aí na Redcam. Vamos utilizar a caneta de polaridade, vamos colocar ela ali em uma das agulhas, vamos colocar na vermelha. E olha só, a gente consegue ver alguma coisa? A gente consegue ver o LED piscando, né? O LED verde, ele está piscando mais. O LED verde ele indica o negativo, mas na Redcam, provavelmente, o pico máximo de tensão, ali no pico positivo, é onde ele fica mais tempo. É onde a gente encontra os pacotes da Redcam, eles permanecem por mais tempo na amplitude positiva. Mas aqui a gente está piscando o negativo e a gente consegue saber que tem alguma coisa ali, né? Com essa caneta de polaridade a gente consegue diagnosticar que existe alguma coisa nessa rede. Vamos colocar na cor amarela, a gente colocou ali, ó, e o LED fica piscando. A gente sabe que tem alguma coisa nessa rede, a gente sabe que tem uma tensão, porque quando não tem nada, ele vai ficar no neutro. Então a gente sabe que tem algo, existe uma tensão ali, tanto na amarela como na vermelha. Agora vamos utilizar um outro modelo de caneta de polaridade, que é aquele que nós conseguimos ver a tensão. Então vamos colocar ela na rede vermelha e ver que agora a gente consegue enxergar uma tensão nesse fio. Tá vendo? A gente tem ali 1 volt, aí depois muda para 5, para 1, para 5. Ele fica sempre variando. Por que não é uma tensão fixa, constante? Nem na vermelha e nem na amarela. Olha só, na amarela é a mesma coisa.
Você pode ver ali, ó, ele fica mudando a amplitude de tensão para 4 volts, 100 milivolts, 3 volts. Por que a gente tem essa mudança constantemente de tensão? Por que não é uma tensão fixa? Porque a RedCam são pacotes de informações que, uma hora, ela está numa amplitude de tensão, em outra hora, essa amplitude abaixa. Então, isso acontece tão rápido, acontece ali na casa dos microsegundos. Imagine como essa tensão ela não varia muito rápido de uma amplitude maior para uma amplitude menor em questão de microsegundos. Por isso que a gente não consegue ver ali uma tensão constante, nem na amarela e nem na vermelha, porque a todo momento ela fica mudando de tensão por causa dos pacotes. E a gente nunca vai encontrar uma tensão fixa na RedCam. Se a gente encontrar uma tensão fixa na RedCam, isso indica um defeito, porque quer dizer que provavelmente os pacotes da RedCam não estão trafegando por ali. Então, esse modelo de caneta de polaridade, ele é mais confiável, né? Porque a gente consegue ver que o fato de ter uma tensão já indica que tem pacotes trafegando, e isso é um ótimo sinal. A dificuldade é que a gente não consegue ver esses pacotes de informações. Para isso, agora nós vamos utilizar o osciloscópio para a gente poder visualizar então esses pacotes e ver que é bem mais confiável a gente utilizar esse equipamento. Então nós vamos conectar as duas ponteiras do osciloscópio. Vamos conectar a ponteira vermelha e a ponteira amarela. E a gente vai poder ir agora para a tela do osciloscópio para poder verificar essas duas redes. Então nós já estamos aqui com o nosso osciloscópio ligado e nós habilitamos o canal B e o canal C. Nós deixamos com 1 volt por divisão para os dois canais e eles estão regulados aí num tempo de 10 milissegundos. Se a gente precisar alterar esse tempo para ver melhor, a gente pode alterar depois, mas para um teste inicial a gente pode deixar nessa configuração porque vai ajudar a gente a olhar bem os pacotes da RedCam. Por que nós temos dois canais habilitados e com 1 volt por divisão cada um? Porque na RedCam nós temos dois fios, nós denominamos eles como High e Low. High tem um nível lógico maior e Low um nível lógico menor. O que é esse nível lógico? High sempre vai ter um nível de tensão maior e Low menor. Então, por exemplo, em alguns veículos, a gente vai ter high com 5 volts de tensão e low vai ter 3,5 volts, é uma tensão menor. Mas em alguns veículos diferentes, pode ser que high tenha 3,5 volts e low tenha 2 volts. O nível de tensão pode mudar de um veículo para o outro, mas é uma regra que sempre high vai ter uma tensão maior e low uma tensão menor. E é isso o que a gente vai conseguir verificar aqui. Já que nós estamos com o osciloscópio regulado para 1 volt por divisão, então olha só, nós vamos ter uma divisão, 2, 3, 4, 5 no máximo. Então o sinal vai se encaixar dentro da tela e a gente vai conseguir visualizar a RedCam. Então nós colocamos aqui o sinal para correr e nós vamos ligar o contato da chave. Você consegue ver que aí a gente já consegue ver a RedCam trafegando na linha. Você consegue se lembrar daquele sinal que a gente viu com a primeira caneta de polaridade? Ela ficava piscando o LEDzinho verde, né? Por mais tempo. A gente conseguia ver que tinha alguma tensão ali, tinha alguma coisa. Mas você pode notar que aqui nós temos amplitude de tensão positiva no canal vermelho, que é high, ele permanece por mais tempo nessa amplitude positiva. Mas naquela primeira caneta de polaridade, a gente via piscando sempre o verde. O que pode trazer de problema para a gente no diagnóstico? A gente consegue testar com aquela caneta? Consegue, a gente consegue fazer um diagnóstico que tem uma tensão. Mas lembre-se que aquele modelo de caneta de polaridade, ele pode confundir você um pouco no seu diagnóstico. Talvez você pense que não tem nada de tensão nessa rede. Então, deve-se tomar muito cuidado ao fazer o diagnóstico com aquela caneta de polaridade para que você não se confunda. Aqui nós temos high em vermelho e low em amarelo. Porém, a gente consegue ver que as duas são espelhadas, é a mesma rede. Olha só, eu vou pausar esse sinal. Olha só, ao longo do tempo, a gente consegue ver os pacotes da RedCam, eles ficaram gravados aqui. Você pode ver que high, ela teve um nível de tensão maior, olha, 5 volts no máximo. E low
ela teve um nível de tensão menor, olha, 4 volts, entre 4 e 4,5, por aí. Então sempre é menor. Então por que é interessante a gente fazer um diagnóstico utilizando o osciloscópio? Porque a gente consegue verificar defeitos nessa rede, como por exemplo, interferências, e elas precisam ser espelhadas. As duas redes precisam estar espelhadas. Se isso não acontecer, quer dizer que a gente tem um defeito na rede CAN. Então, a conclusão que nós chegamos é que com aquela primeira caneta de polaridade, a gente consegue sim fazer algum tipo de diagnóstico. A gente sabe que tem uma tensão ali, mas a gente não sabe se existem pacotes de informações e se essa tensão está correta. Com a segunda caneta de polaridade, a gente já consegue fazer um diagnóstico e a gente vê que tem uma tensão. E são as mesmas tensões que os pacotes da rede CAN eles vão enviar. Mas para confirmar o que aquela segunda caneta de polaridade nos mostrou, aquela tensão que ela mostrou, a gente pode conferir utilizando um osciloscópio. Ele sim é muito preciso porque a gente consegue ver exatamente o nível de tensão de high e de low, e também a gente consegue fazer uma análise de cada um dos pacotes da rede para ver se eles estão em conformidade. Então é muito interessante utilizar um osciloscópio que ele vai ser mais preciso. Agora, para finalizar o nosso teste, a gente vai desligar o contato da chave e você vai ver que por um breve tempo a rede CAN ainda vai ficar trafegando por essa rede. Dá uma olhada só, vamos desligar o contato da chave. Então olha só, eu vou desligar o contato da chave. Olha só, o contato está desligado, daqui a pouco os pacotes de informações vão sumir. Elas vão permanecer por mais um breve período de tempo. E olha só, agora elas cessaram, acabou os pacotes da rede CAN. Então quando a gente desliga o contato da chave, por um breve período de tempo a gente consegue ver que os pacotes ainda ficam trocando informações entre os diversos módulos que estão conectados à rede CAN. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente viu que a gente pode sim fazer um diagnóstico da rede CAN utilizando essa caneta de polaridade. Porém, vale ressaltar que a gente não pode fazer um diagnóstico tão preciso com essa caneta. A gente vai ficar um pouco limitado. Limitado em que sentido? Por exemplo, quando tem uma tensão na linha, ele acende um LEDzinho vermelho, não é? Mas e se essa tensão está abaixo do que é recomendado pelo fabricante? Por exemplo, vamos dizer que nesse veículo, em high, eu tenho que ter 3,5 volts e low, 2,5 volts de tensão. Mas, por algum problema no circuito, no sistema, ou mesmo no modo de injeção, eu tenho lá 1 volt de tensão, ou até menos. Eu não vou conseguir detectar que tem algo errado nessa rede CAN, no caso a tensão dela, utilizando esse modelo de caneta, visto que ele vai mostrar para mim que tem uma tensão ali. Então, eu vou ficar um pouco limitado ao fazer o diagnóstico da rede CAN utilizando esse modelo. Eu consigo saber apenas que tem uma tensão nessa rede. Agora, se você quer fazer um diagnóstico mais preciso, você pode utilizar esse modelo de caneta de polaridade. Ele é muito bom, visto que esse modelo a gente consegue saber até o valor de tensão dessa rede. Mas se você quer matar qualquer dúvida no seu diagnóstico da rede CAN, você pode utilizar um osciloscópio. Ele é muito mais preciso e muito mais confiável no diagnóstico. Então, que testes a gente consegue fazer utilizando esse equipamento? A gente consegue, por exemplo, testar aquela tensão das duas redes, high e low, a mesma coisa que a caneta de polaridade faz, aquela que mostra a tensão no fio. A gente consegue fazer esse teste e, além disso, a gente consegue visualizar os pacotes que essa tensão está levando, os pacotes que estão trafegando ali pela rede CAN. Com esse equipamento, a gente consegue diagnosticar se a rede CAN ela está em curto, a gente consegue diagnosticar se o módulo de injeção ele está alimentando essa rede com pacotes de informações, se ele está jogando os pacotes aí nessa rede. Então, por visualizar a rede CAN, a gente consegue sempre fazer um diagnóstico muito mais preciso. Então, a conclusão que nós chegamos é que com essas duas ferramentas é possível sim a gente fazer um diagnóstico da rede CAN, sendo que com esse modelo de caneta de polaridade, a gente consegue fazer um bom diagnóstico, mas é parcial. E com o osciloscópio, ele é muito mais preciso e a gente vai conseguir visualizar a rede CAN e fazer um diagnóstico bem mais preciso dela. Então, pessoal, é isso aí. No vídeo de hoje, a gente falou da caneta de polaridade. E se esse vídeo vai ser de ajuda para você, deixa aqui nos comentários e fala pra gente o que você achou.
Também, se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e já se inscreve aqui nele. E também deixa o seu joinha. Semana que vem a gente está de volta com um novo vídeo técnico.